quem vai ser o grande campeão dos piores ex-namorados do mundo. É hoje que a gente vai definir quem vai vencer esse campeonato que a gente está conduzindo aqui já faz mais de um ano, né, André? Uma carinha já, desde o comecinho do ano passado. Foi mais de um ano lendo as histórias absurdas que vocês contaram pra gente. A gente leu todas elas, vocês votaram de 3 em 3, foram várias partidas e agora a gente vai eleger qual foi o pior de todos. A gente vai recapitular quem foram os mais votados e aí você vai ajudar a escolher o grande campeão. Mas antes, André, a gente também vai dar umas dicas pra vocês sobre como identificar o pior ex-namorado. Que não é tão difícil assim, viu? A gente, ao longo desses meses, a gente foi percebendo um padrão aí nas histórias que a gente recebia e a gente pensou, pô, a gente tem que fazer esse serviço para as pessoas que é para ajudar você a identificar. Utilidade pública do Game Nerd. Pois é. Como identificar um pior ex-namorado. Mas ó, você não precisa ficar desesperado que o quadro tá acabando, porque a gente vai substituir por um outro quadro muito parecido e a gente vai contar para você no final do vídeo. Eu e o André aqui, a gente reviu todos os outros vídeos, os vídeos anteriores dos piores ex-namorados do mundo, e cada um selecionou 3 lições que a gente aprendeu sobre como identificar esse pior ex-namorado. Qual foi a primeira lição que você aprendeu? Sabe aquele cara que fala que você nunca pode ir na casa dele porque tem a família, tem uma mãe, tem um irmão, que não sabe dele ainda, que ele tá no sigilo. E aí, você nunca pode entrar, você nunca vai visitar. pode entrar. Nunca pode entrar. A casa tá lá, mas nunca pode entrar. O que a gente descobriu? Que é tudo mentira. Ó, na maioria das vezes é mentira, o cara tá inventando aí uma história. Essa mãe, na verdade, é o marido, ele tem um marido, namorado, ele já é casado, e aí ele inventa essa desculpinha de que, minha mãe mora comigo, né? A gente teve vários casos assim. Primeira red flag. Pra mim, a regra número 1 que eu mais vi nessas histórias, eu que escrevia, resumia essas histórias, eu sempre ficava chocado no tanto que elas duravam, porque o cara contava muita coisa, e aí eu descobria no final que tinha durado 6 meses. Você acha que é uma vida, você acha que, tipo assim, é um relacionamento de anos, aí você vai ver que o cara desgraçou a vida, aconteceu de tudo na vida da pessoa em 3 meses. Então a minha dica número 1 é, tudo que evolui rápido demais, assim, muito cedo, já tem que ficar de olho, já tem que ficar com o pé atrás, porque a chance de dar merda é grande. Uma das histórias que é finalista, a gente estava revendo aqui, é uma história que o cara foi namorar com outro em 7 dias. Ele foi morar com outro, não foi nem namorar, ele já foi morar com outro em 7 dias que eles se conheciam. Claro que deu merda. A sua segunda dica qual que foi, André? E é quando vai e volta. Quando tem aquele vai e volta, não acaba nunca. Tudo bem, gente. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas tem gente que dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 18ª, a milésima chance e não enxerga que tem um padrão, e que tudo se repete, e que acabou. E que acabou, assim. E fica lá martelando o negócio, sabe que vai dar merda, mas continua. E aí briga, separa, volta, e aí tem uma coisa muito específica, que tem alguns que a gente viu, que eram brigas, e o cara ficava, sei lá, 1 ano e meio separado, e aí o cara pedia pra voltar e voltava. E Não a aprende. gente pensando, gente, cadê a sua autoestima, gente? Pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho engraçado também? Tem uma outra coisa, as coisas começam a acontecer num padrão, então tudo aquilo que ele enxergou da primeira vez, começa a repetir na segunda, ele não toma atitude. Na terceira, cara, não muda. Todo mundo, é a pessoa que é, ela não muda. E pra que ela tem que mudar se ela tá sempre ganhando uma segunda chance? Lógico. Essa é a questão, né, cara? Se a pessoa for melhorar, ela não vai melhorar com você, eu vou te contar isso. Ela melhora com o próximo namorado dela, se ela fizer uma autoanálise, uma autocrítica e pensar, nossa, com o meu namorado anterior eu fiz isso, isso e isso, fiz tudo errado. Com o próximo eu vou tentar fazer melhor. A maioria não vai ter essa autocrítica. Mas não é com você, não é com você que vai acontecer, entendeu? Não adianta você dar uma terceira, quarta, quinta, sexta chance, porque se o cara não melhorou antes, não vai melhorar depois. A minha segunda dica, gente, é batata. Ciúme demais. Ciúme demais é sempre culpa no cartório. A gente teve várias e várias histórias em que o pior ex-namorado era muito ciumento, queria olhar o celular, queria vigiar. Teve gente que foi no trabalho ver com quem o cara trabalhava. Escolher quem o cara atendia. Escolher com quem ele atendia. E aí a gente ia descobrir no final o que na verdade, quem tava pulando a cerca era ele. Era o pior ex-namorado. Então era assim, é tudo uma projeção. Ou seja, você mete a culpa do namorado pra pular a cerca sem que ele desconfie de você. Ou eu acho que é o contrário, sabia? Eu acho que é uma coisa assim, o cara já faz aquilo e aí ele meio que entende que todo mundo é igual a ele. Ele meio que pressupõe que todo mundo é igual a ele. E aí ele acha que ele tem o direito de ter ciúme de todo mundo, porque assim, provavelmente ele tá me traindo também. E na verdade é um pouco do modo como ele trabalha a própria culpa, né? Ele projeta na outra pessoa. Minha terceira dica é importante. Gente que tem relação complicada com religião.
Sim! Olha, é gente que usa a religião como desculpa pra tudo, gente que acha que porque tem uma religião é superior a você, Ou que é encanada sexualmente, sexualmente por causa de religião, rapaz, isso é caminho pro B.O. Eu gosto muito porque os piores ex-namorados do mundo foi super democrático, porque a gente teve gente que era da Umbanda e deu trabalho, gente que era evangélico e deu muito trabalho, gente que era católico e deu trabalho. Então, basicamente, todas as religiões. A questão não é a religião em si, é como a pessoa se relaciona com a religião. Ou seja, a doideira é ecumênica. É isso. É ecumênica, é para todas as religiões. É isso aí. Então, assim, se o cara tem uma questão muito complexa com religião, é um processo difícil para ele para lidar, ou se ele usa a religião dele de uma maneira meio suspeita, não tão positiva, enfim, cara, Fique esperto. fica com o pé atrás. E a minha última red flag para você ficar de olho aí é que, infelizmente, a gente também percebeu esse padrão em várias dessas histórias. O sexo com o pior ex-namorado é muito bom. Aparentemente, gente doida transa bem. Meu irmão já falava isso direto. Gente doida transa bem. E aí o que acontece? O sexo nubla a sua capacidade de analisar a coisa de maneira crítica. O sexo é tão bom, tudo é tão incrível, o cara te trata tão bem, te faz ver estrelas, e aí você não consegue enxergar todo o resto, todos os outros problemas. Será que o sexo é bom ou a pessoa acha que é bom? Pode ser também, ela não tem referência de que o sexo é bom e aí acha que é incrível. Ou tá precisando tanto que, né, o primeiro que apareceu tá achando o máximo. E aí o que você tem que lembrar é que sempre vai ter outro sexo, sempre vai ter um outro cara que vai ser sexo bom também de uma outra maneira. Você não precisa ficar dependente, aceitando migalhas de amor desse cara que só transa bem pra poder manter esse namoro. Vai ter outro na sua vida. Com certeza. Temos visitas? Ih, temos visitas. Temos um gato, você quer vir aqui? Vem aqui. Não vai aparecer na câmera, não, vai aparecer um pouquinho, só o rabo. Ah, cara, Diz oi. que homem. Diz oi. No Oi, no teloso. Eu não aguento quando você vem aqui, papai. Eu preciso sentar no seu colo quando você vem aqui. Precisa aparecer. Gente, agora vamos para o que realmente interessa. Quem são os finalistas dos piores ex-namorados do mundo? Temos 4. Eles cumprem vários desses critérios aí que a gente acabou de explicar. Um dos nossos finalistas é do primeiríssimo vídeo do Piores Ex-Namorados do Mundo. Eu fui até assistir esse vídeo, a gente tá fora de foco, eu gravei com o celular, a qualidade é péssima. Mas se você quiser ir lá assistir, vai lá, eu vou deixar o link aí no descritivo do vídeo. E eu aparecendo numa porta falando? É, o André é super duro. Não, porta. O André é super duro falando assim, ó. Nham, nham, nham. E quando eu falo, ele tá com uma cara assim. É. Mas enfim, vai lá assistir pra dar risada. O melhor dessa história é que ela rendeu o primeiro meme do Piores Ex-Namorados do Mundo, que é o lamaçal do pecado. Gente, o lamaçal do pecado. Por quê? Porque Marco, o nome dele é Marco, eu até anotei aqui. Ele é o Marco, o xará traidor masturbador. Você lembra dessa história? Nossa, essa foi... Não posso enviesar, né? Mas essa foi doída, viu? O Marco era evangélico, como a gente falou aí, e ele era super encanado com a sexualidade dele. E aí dizia, segundo o autor do e-mail que mandou pra gente, toda vez que eles transavam, o Marco se ajoelhava depois e ficava rezando, Orando, pedindo perdão. pedindo pra Deus tirar ele do lamaçal do pecado. Então a gente ama o lamaçal do pecado. Mas o lamaçal do pecado era bom, porque era assim, tipo areia movida de desenho, a pessoa ia descendo e ela não quer ser do lamaçal. E aí, por que ele chama o xará traidor masturbador? Porque, o que a gente descobre, claro, ele também era super ciumento. O autor, né, o João, o autor da mensagem, depois flagrou o cara transando com outro cara em casa e o Marco teve a moral de dizer que não era uma traição porque a outra pessoa com quem ele estava transando também se chamava Marco, então era praticamente uma masturbação. É de fuder, né? É a melhor história possível, gente, uma lógica maravilhosa. Então, se você transar com alguém do mesmo nome, não é uma traição, é só uma masturbação. Eu acho que eu tô em vantagem, né? Porque tem muito mais André no mundo do que Marcelo. Segundo o IBGE, se você entrar no site do IBGE, você vai ver que tem muito mais André do que Marcelo nesse país. Então eu tô bem na foto. Meu segundo boyzinho que eu me apaixonei na faculdade chamava Marcel também. A gente teve um breve Os caso, dois únicos do país. um breve caso de uns 3 meses, assim. E ela amassou? Teve lamaçal do pecado. Teve lamaçal do pecado. A nossa segunda história, o segundo qualificado para a nossa grande final, é o Samuel, o filhinho da mamãe que virou um monstro. Nossa senhora, esse daí. Você lembra essa história? Nossa, muito, muito, muito. Meu, teve mãe picareta que comprava fiado. Teve amiga sem noção, convidou esse imbecil pra viagem de não sei da onde, carnaval, acho que era, né? Teve 2 traições múltiplas, ele com o ex-namorado dele, um rolê, que foi como eles se conheceram. Não, e no final, o coitadinho do João, era João também, né? João, tudo é João. O coitadinho do João tomou uma paulada na cabeça que fez ele ficar
30 dias internado com uma infecção na cabeça. Porque o pau, além de tudo, tava com uma bactéria que infectou, foi tudo errado. Ou seja, teve violência física, teve gente sem noção, ele tava bêbado. Nossa, A mãe apareceu no meio do carnaval, foi tudo horrível. Essa o Alex tava com a gente, né? O Alex tava com a gente, Nossa, Alex quase morreu, coitado. Beijo, mas foi uma grande história, realmente marcou. E quando teve esse vídeo, ele ganhou disparado no total de votos. Não dá, né? Então aí o nosso outro classificado é o Samuel, o filhinho da mamãe, que virou um monstro. A nossa terceira história é o Theo, o racista nojento de Balneário Camboriú. Lembra dessa também? Rapaz, essa história é boa, porque termina com uma vingança. Olha, Salvador entregando tudo, né? O menino de Salvador se vingou de um jeito, mas de um jeito. Essa história é um cara de Salvador, que era um homem preto, foi passar as férias em Balneário Camboriú, foi iludido achando que Balneário Camboriú é um lugar incrível, foi pra lá, passou 30 dias, e aí na academia conheceu um cara que era branco, começaram a namorar, ó, que eu falei sobre namoro intenso, namoro rápido, imagine, menos de 30 dias, começaram a namorar, e aí começou a descobrir o lado bizarro desse cara, primeiro no sentido nojento mesmo, não só porque ele era racista, mas nojento porque ele curtia receber vômito durante a transa. Não vamos julgar os fetiches das pessoas, porém vamos julgar as atitudes. Porém julgamos esse fetiche sim. Queria receber vômito durante a transa. Mas aí depois ele descobriu que o Theo falava mal dele pelas costas, falava um monte de coisa, falava coisas bastante absurdas, bastante racistas pros amigos dele. E depois ele descobriu que na verdade o Theo falava mal de todo mundo no WhatsApp. E aí, qual foi a vingança dele? Primeiro que os amigos também não eram flor que se cheirasse, né? Os amigos também eram péssimos. Mas o menino de Salvador pegou o WhatsApp do garoto, pegou o print de todas as conversas do Theo falando mal de toda a cidade, da família, dos amigos, da porra toda, salvou, comprou um chip, mandou pra todo mundo e deixou o pau torar. Exatamente, criou um grupo de WhatsApp com todo mundo e mandou o print de todas as conversas pra todo mundo, ou seja, queimou o Theo pra todo mundo. A gente amou essa história, maravilhosa. Teve um final feliz, a gente apoia essa história. O mais legal foi o menino falando que pegou o chip, jogou fora e seguiu com a vida. Muito bem. Maravilhoso. A nossa última história é o Adriano, do vídeo 8. É o cara que traiu geral, pegou todo mundo e depois ainda expôs as nudes do ex no trabalho. Esse começou tudo errado, né? Porque se conheceram, aí o cara passou, era executivo de multinacional, a porra toda, comprou um apartamento no mesmo condomínio do nosso seguidor, né? Pois é, ele foi se aproximando cada vez mais, começaram a morar junto. Depois morar junto e viajava muito. Muito, eu não sei do que vivia, porque só viajava. Pegavam a 3 durante essas viagens, mas depois ele descobriu várias traições por fora. E aí, quando ele finalmente encerrou o relacionamento, um relacionamento de vários anos, esse teve muitas idas e vindas, esse acho que talvez foi um dos campeões de idas e vindas. Quando ele finalmente encerrou de vez, o filho da puta do Adriano mandou nudes do cara pro chefe dele, pro chefe do cara, o autor do e-mail. Foi um rolê no trabalho, foi uma grande vergonha, mas tudo se resolveu, graças a Deus. Exato, e esse foi o nosso primeiro vídeo de piores ex-namorados, que o nosso seguidor que relatou a história já era avô. Lembra disso? É verdade, já era avô. Ele tinha mais de 60 anos quando essa história aconteceu. Então, assim, piores ex-namorados do mundo pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Então agora é o seguinte, agora é a sua vez de eleger qual dessas 4 histórias foi a pior de todas, a grande campeã dos piores ex-namorados do mundo. Você vai lá na área de posts que tem aqui no YouTube, vai lá, vai ter a enquete junto com esse vídeo aqui, já vai lançar a enquete. Você vai lá e vota qual você achou a pior de todas. Quer mais detalhes? Volta lá nos vídeos dos piores namorados, ouve as histórias de novo, dá a risada de novo e escolhe a sua. Eu vou colocar o link para todos esses vídeos no descritivo do vídeo. E agora, você que tá aí pensando, não, Marcel, não pode terminar os piores ex-namorados do mundo, eu amo, não pode terminar. Fica tranquilo que a gente vai substituir por um outro campeonato agora que você pode participar também com a sua história pessoal. A gente quer saber a sua fofoca. Agora vai ser os piores dates do mundo. A gente quer histórias diferentes. Não vai ser histórias de namoro, porque muitos dos nossos seguidores falavam, eu não tenho ex-namorado pra contar. Date todo mundo tem, e por date também inclui aí sexo, tá? Se você teve um sexo muito ruim, uma história muito ruim, muito engraçada de sexo, ou de encontro mesmo, o cara fez alguma coisa absurda, te levou num lugar bizarro, deu tudo errado, conta pra gente. Manda no e-mail canalgaynerd@gmail.com. Eu posso mandar as minhas? Porque olha, que se eu mandar as minhas, eu vou te falar que tem história por uns 3 anos. Eu tenho boas histórias pra contar também. Eu posso até dar um exemplo pra vocês, assim, histórias, tipo de história de sexo que a gente quer. A gente não quer história pesada, né, gente? História de... Não pode ter pancadaria, tá, gente, vamos Quer dizer, lá. pode, mas
A gente quer histórias engraçadas. Por exemplo, comigo aconteceu uma vez quando eu trouxe um cara aqui, e aí a gente tava transando no escurinho, eu vou resumir bem a história, e aí fui pegar lubrificante, e aí tava escuro, passei lubrificante ali, terminei o serviço e tal, quando fui jogar a camisinha fora, liguei a luz, falei, gente, essa camisinha tá com uma cor meio estranha. Aí eu pensei, não era cheque do cara. Fui descobrir que, na verdade, eu tinha passado protetor solar. Eu tinha tratado, em vez de passar KY, eu passei protetor solar. Isso é sua cara fazer. E eu nunca mais vi esse cara, talvez ele tenha ficado realmente... Tá vendo? Eu fui o pior sexo de alguém, o pior date do mundo de alguém. Mas pelo menos ele tava protegido dos raios ultravioleta. Pois é, se ele for tomar banho de sol com a bunda pra fora, tá protegido. E a outra novidade é que nesse novo quadro, não vai ser só o André que vai reagir às histórias. Eu vou reagir às histórias também. Então vocês me mandem muitas histórias, porque algumas eu vou passar direto pro André, o André vai analisar, vai resumir, vai editar, e aí agora que a ideia é que no vídeo, em vez de a gente contar 3 histórias como a gente fazia, a gente conte umas 4 ou 5. Então eu vou contar 2 pra ele vai contar 2 pra mim, e aí você vai poder votar do mesmo jeito. Não tô nem sabendo que ela ganhou um trabalho extra. Vai trabalhar sim, agora vai trabalhar, porque agora eu quero poder dar risada também, eu quero poder registrado. Eu sou CLT nesse canal? Eu quero poder ficar chocado com isso tudo. Eu tô registrado nesse canal aqui? Não tá registrado. O que a gente não faz, né? Já vou nos encontros e torcer por um cheeseburger, agora é isso. É isso aí, agora vai ter que ler as mensagens, selecionar as melhores e contar pra mim. Que a gente não faz pelos nossos seguidores, né? Faz pelo amor. É isso aí. Então é isso, gente. Piores ex-namorados agora vai se tornar os piores dates do mundo e a gente quer a sua história. História de encontros bizarros e sexo bizarro também. Conta pra gente que a gente quer dar risada, boa fofoca. É isso aí. Então, de novo, mande suas histórias para canalgaynerd@gmail ou gmail, como fala Marcel, .com, capricha nas histórias. Então, a gente aguarda aí a votação que vocês vão fazer dos piores ex-namorados do mundo. O post tá lá e a gente quer saber quem vai ser o grande campeão. E a gente volta para divulgar quem é o campeão da Champions League, da Libertadores, dos piores ex-namorados do mundo. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.